Sejam bem-vindos a mais um Momento PIB Curitiba, este encontro que nós temos semanal para que você possa estar ligado no que tem de melhor aqui na programação da PIB Curitiba. Queremos convidar você desde já a estar conectado conosco no PIB Online. É o pibcuritiba.com.br/PIB Online, o nosso canal de comunicação entre a PIB e você. Você pode acessar para pedir uma oração, para ouvir um aconselhamento, para conhecer das nossas células, para saber um pouquinho do que acontece aqui. Acessa lá, vai ser bênção na sua vida, você vai poder ficar ligado um pouco mais nas nossas programações aqui. E deixa eu já apresentar para vocês quem está no nosso Momento PIB Curitiba dessa semana. Samuel Vieira Barros, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Júnior. Um prazer grande estar com vocês em casa. Nosso papo aqui vai ser legal, hein? Fica aí que vai ser muita informação e conversa boa aqui com meu amigo. Com certeza. Fique com a gente, você vai gostar do que nós temos para apresentar para vocês hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre um congresso que vai ter aqui em Curitiba, sediado na nossa primeira Igreja Batista, o Call to All Brasil. A PIB vai sediar, então, esse encontro estratégico de liderança, ministérios e igrejas, que é para cumprir a grande comissão de Cristo nas nossas vidas. Pregar o Evangelho e fazer discípulos pelas nações. Serão dias para orar, para agir, para aprender e buscar aí levar o evangelho para todos os povos. Esse evento vai acontecer aqui na primeira Igreja Batista do dia 23 ao dia 26 de março de 2026, começando no dia 23 no período da noite, a abertura, e aí no dia 24, 25 e 26 vai ser o dia inteiro. Tem um investimento de R$250 para você poder participar de tudo que esse evento vai poder oferecer para você que quer levar excelência para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua célula, enfim, para o seu grupo familiar. Vai ser bênção na sua vida. Se você quiser saber mais, acesse o site calltoallbrasil.com.br ou também no nosso próprio site aqui da PIB Curitiba, que é o pibcuritiba.org.br/eventos. Lá vai ter sobre o Call to All e uma série de outros eventos que nós temos aqui na PIB Curitiba também. Mas vamos falar um pouquinho com o nosso convidado especial sobre este livro que nós temos aqui, você está vendo aqui na nossa câmera principal, A Voz no Altar, um livro escrito aqui pelo Samuel e que tem muita coisa para falar ao nosso coração e também para puxar a orelha das pessoas que querem servir aí no ministério, seja de louvor, de adoração, de ministração, pregação, enfim. Samuel, deixa eu fazer um pouquinho do seu currículo aqui. O Samuel, ele é ministro de música, ele é compositor, arranjador, é escritor, né? E ele é licenciado pela Escola de Música e Belas Artes aqui do Paraná. Ele fez teologia pela FABAPAR, a Faculdade Batista do Paraná, e aí tem dedicado as 2 últimas décadas praticamente à formação de líderes, né? Regentes e ministros de adoração. Foi presidente da Associação Batista de Músicos Batistas Brasileiros. Isso. Né? No último triênio, 2020 e quadriênio, do 22 a 25, e também é professor da FABAPAR, onde você fez o curso de teologia, né? Casado com a Angélica, super atuantes os dois aqui na PIB. Se vocês observarem os eventos que tem na PIB, vai ter os dois lá, não tenha dúvida, né? Pai do João e da Ana, e une aí um trabalho de excelência, com reflexão teológica e compromisso com o serviço à igreja, que é o que ele fala muito nesse livro aqui. Então, pessoal, ouça o que ele tem a falar, porque é bênção na sua vida. Samuel, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero já te perguntar, conta um pouco para nós essa sua experiência e essa sua caminhada de música dentro da igreja. Que joia. Comecei muito cedo. Praticamente nasci no ambiente musical. Meu pai era maestro, professor de música. Minha mãe, pianista, também cantava uma voz maravilhosa. E então nossa casa sempre foi um ambiente muito musical, tanto que eu e meus 2 irmãos, todos somos músicos. Alguns não sabem, talvez eu sou o irmão da Thalita Todeschini. Olha aí, ó. Não é? Alguns não sabem, até porque ela casou e mudou o Barros, né? Agora ela é Todeschini. Mas nós crescemos nesse ambiente. Então, música, escola de música, igreja, para nós sempre foi um ambiente muito, muito frequentado.
na igreja desde muito cedo. Eu tinha um grupo, olha só, Diga aí. gente, faz tanto tempo, né? Eu tinha um grupo chamado Querubins. Nós éramos meninos e meninas juniores, Aham. 9 a 12 anos, e nós já tínhamos a nossa banda. Olha aí. Né? Eu tocava teclado, muitas vezes, ou flauta doce. Tínhamos o Arlindo no violão, a Bárbara cantando, meu irmão já tocava saxofone. Então, nós montamos esse grupo. Muito cedo comecei a cantar no coral da igreja, sempre amei música coral. Com 13 anos, fui acompanhar pela primeira vez o coral da igreja ao piano. Eu nunca tinha acompanhado um coral ao piano e tive a Você fala oportunidade de acompanhar, você tocar pro coral. tocar pro Uau. coral, isso, com 13 anos. A pianista era uma missionária, Beth Parker, e ela precisou ir cantar para reforçar o naipe feminino. E ela já tinha me visto tocar algumas vezes. Disse assim, olha, eu vou preparar você para acompanhar o coral da igreja, Que porque eu vou precisar legal. cantar. Foi uma experiência maravilhosa. Então, depois disso, nunca mais parei de participar na igreja. Quando foi para escolher a profissão, que fazer de profissão na vida, confesso que dei uma namorada assim na veterinária, porque sempre gostei muito de bicho também. Mas na primeira vez que eu vi um animalzinho sangrando, eu já quase desmaiei. Não era pra você. Eu percebi que não ia ter muito futuro na veterinária. E aí eu fui fazer música, e foi por esse motivo que eu vim para Curitiba, né? Legal. Sou de Belém do Pará, então em 99 eu e Thalita viemos para Curitiba fazer Belas Artes. Foi aí que a gente conheceu a primeira igreja, e aí a primeira igreja influenciou nossa vida. Daqueles 4 anos, a gente diz que fez uma universidade chamada Belas Artes e a outra universidade chamada PIB Curitiba. Né? Porque sempre servimos nos ministérios aqui. Na época era o pastor Marcílio de Oliveira, Sim, o pai do atual do pastor Marcelinho. Marcílio. Ali participamos do primeiro Natal Aleluia da nossa vida. Ali nós estreamos o conjunto de sinos. Eu fui o primeiro regente do conjunto de sinos Então é aqui. por isso que ainda hoje você, né, ainda Sim. atua com os sinos. Em 99, quando eu cheguei aqui, os americanos doaram os sinos. E eu já tinha tocado sinos em Belém, porque no seminário onde eu acompanhava os alunos, tinha sino. E aí eu fui o primeiro regente Que do legal. conjunto. A Angélica era minha secretária. A gente mais brigava do que outra coisa, mas a gente foi namorar muito tempo depois. Decidiram casar. Não, muito tempo depois, muito tempo depois. Por enquanto era só briga naquele período, né? Então, assim, música, igreja para nós, o chamado ministerial veio aqui nesta igreja, na PIB Curitiba, e aí a gente entendeu que Deus estava separando a gente desde muito tempo, mas a gente não tinha percebido ainda, né? Amém, amém. E não pararam, né? Não Não. pararam. Você atua há muitos anos formando ministros de louvor também, né? Apesar da sua experiência, da sua dedicação ao ministério, você também forma ministros, regentes, líderes de adoração. E aí a minha pergunta é, em que momento você percebeu que o seu chamado também estava ligado à formação de pessoas? Então, quando eu me converti, eu me converti aos 9 anos e me batizei aos 12. Na minha igreja, o pastor achava muito cedo para batizar uma criança com 9 anos. Mas a minha mãe conta que desde muito cedo eu reunia os vizinhos no quintal de casa para fazer uma escola bíblica, Legal. para ensinar a Bíblia para eles. Muito mais tarde eu fui entender o que era o dom de ensino. Eu fui entender que eu tinha o dom de ensino, Deus tinha me capacitado para ensinar pessoas sobre a Bíblia, sobre os textos bíblicos, a caminhar com Cristo. E eu também entendi que tinha um talento musical, então eu comecei a associar o talento musical que Deus tinha me dado, o conhecimento musical que Deus estava me dando através de toda a formação, com o dom dele de ensino. Então, a minha jornada hoje, com 46 anos, está muito claro isso, associar a música ao ensino. E o que inclui capacitar líderes, né? Eu comecei a dar aula em seminário com 23 anos.
Foi ali que eu comecei a usar bigode, barba, porque eu fico contando umas coisas assim que eu não sei nem por quê. Porque não. Meus Você alunos acha eram que. todos mais É isso que eu ia velhos que perguntar. Você eu. achava que não dava credibilidade? Não, a coordenadora disse assim: você não fale a sua idade. Tinha 23 anos, tinha acabado de me formar. Mas eu já tocava muito bem piano. Na época eu dava só aulas de música mesmo, né? Sim, sim. Mas todos os meus alunos eram mais velhos que eu e eu comecei a usar, nem fechava, que era um cavanhaque meio. Mais ou menos. Eu tinha mais cabelo em cima do que embaixo. Hoje está invertido. Eu tenho mais barba que cabelo. E, e aí trabalhei ali já desde os 23 anos em seminário. Agora, recentemente, eu acho que nos últimos 5 anos, voltei para o seminário. Uma parceria da PIB com a Fabapar. Legal. No curso de teologia da Fabapar, abriu a ênfase em louvor e adoração. Que aí é onde você Onde eu, dá Thalita, aula. pastor Ragner. Foi ali que nós fizemos o mestrado em teologia para poder lecionar no curso. E você transita bem, então, entre essas áreas, a música, a teologia, né, que é uma formação sua, e o próprio ensino, que é onde você já começou ali, já em seminário, aos 23 anos. Como que essas três dimensões elas se complementam dentro do seu ministério? Então, para mim, a música ela é um instrumento de ensino. Então, a música cantada, porque a música que carrega o ensino da palavra, é algo muito importante para mim. Então, eu tenho uma facilidade de não só cantar, fazer as pessoas cantarem bem, mas pensarem no que estão cantando. Refletirem no que estão cantando. Gente, que música maravilhosa. Agora pensa nessa verdade bíblica. Uma música que me emociona é aquela música que contém uma verdade muito preciosa da palavra. É muito mais do que uma bela melodia, Sim. do que uma bela harmonia, do que um arranjo bonito. Uma música que me faz chorar, geralmente é um hino que tem uma verdade tremenda do Evangelho que faz sentido na minha vida. Então eu procuro ensinar as pessoas a serem muito mais do que bons cantores, serem adoradores mesmo, né? Amém. Pensarem naquilo que estão cantando e viverem, né? Viverem, O que estão principalmente cantando, viver, né? que acho que é talvez o que falta hoje, né? Uma preocupação muito grande com a técnica e acaba deixando de lado a sensibilidade do que o Espírito Santo pode falar através daquele louvor, né? Dá uma pausinha aqui, deixa eu chamar o pessoal para vocês estarem conosco nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram da PIB Curitiba, segue a gente lá, acompanha as nossas programações também por lá. No YouTube, por favor, gente, vai lá, olha lá, o Instagram, PIB Curitiba, @PIB Curitiba, o nosso Instagram, tem muito conteúdo lá. No YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho ali para receber as nossas notificações. Esse conteúdo que nós estamos tendo agora é um dos inúmeros que a PIB tem para deixar você a par do que a gente tem construído ao longo dos anos. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, manda mensagem para a gente lá, interage com a gente. Tem uma equipe, inclusive, aqui dentro da PIB que responde as perguntas, que vai te auxiliar. Gostaria também de convidar você para nos acompanhar na TV. Nós temos um canal aqui na rede aberta de Curitiba e região metropolitana, que é a Rede Super, o canal 31.1, tem uma grade de programação extensa e muito abençoadora para a sua vida. Esse conteúdo, louvores, tem pregações, enfim, tem uma série de coisas lá para abençoar a sua vida. Tá com dificuldade em saber aonde vai ligar a TV? Liga no canal 31.1, você vai ser abençoado o dia inteiro. Samuel, deixa eu te fazer uma nova pergunta aqui dentro dessa questão de ministração. Você falou que a sua preocupação é com que tenhamos adoradores de verdade, não apenas pessoas que cantam, né? E a gente acaba se acostumando com pessoas que veem o louvor, elas apenas veem o momento do culto, mas não veem a preparação. Não vem, né, o espaço anterior que faz com que aquelas belas vozes e músicas sejam cantadas. Na sua visão, qual que é o papel de um ministro de música dentro da vida da igreja? Joia. A gente percebe que existe uma grande diferença com igrejas que têm um responsável pela área da música e as igrejas que não têm. Fica muito claro. Graças a Deus, a nossa denominação batista, ela tem essa figura do ministro de música, né?
formado, habilitado para isso. Por quê? A música é algo tão significativo que ele precisa ser trabalhado com seriedade e com profundidade. Música na igreja não é entretenimento. Música na igreja não é apreciação. Música na igreja é formação, é pregação. A gente até costuma falar, né? A música ela é para edificar a vida das pessoas. Então, quando se tem um líder capacitado e preparado para isso, essas funções elas se cumprem dentro da igreja. Então, por exemplo, a minha área, eu aqui na PIB Curitiba, nós somos vários ministros na área de adoração aqui. E eu cuido especialmente da área vocal, da área de coros conjuntos. Certo. E as pessoas veem os corais cantando, os backs cantando e tudo, e não imagina o que tem por trás. Aham. Por exemplo, nós temos uma escola vocal aqui na igreja, onde a criança, a partir dos 5 anos, ela já pode começar a participar de grupos de formação, que é o nosso coral infantil, o CCA Kids. Por quê? Porque a gente sabe que também a formação vocal ela não é uma coisa de uma hora para outra. Sim, Leva-se anos para se formar uma boa voz. Então, quanto mais cedo a criança começa a desenvolver uma audição, saber se tornar afinada, é o primeiro passo. sim, Né? sim. E aí nós temos essa escola para as crianças, para os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, essa escola vocal é que dá sustentação à área vocal da igreja, porque as pessoas desde cedo são capacitadas nesse sentido. Então, como é que vai se fazer tudo isso se não tiver um ministro habilitado e capacitado para isso? A gente estaria, vamos dizer assim, à mercê de quem veio de fora, de quem está se fazendo. E não é só a formação vocal, é a formação como um adorador. Eu estudei em universidade secular e eu sei quanta coisa é ensinada lá que entra em conflito direto com a palavra de Sim, Deus. sim. E às vezes a gente recebe pessoas de fora desse contexto, mas elas precisam ser discipuladas a entender qual é o papel da música, qual é o seu papel como adorador dentro da igreja. O palco não é palco, né? Sim, O sim. palco é um altar onde você está. E não é só quando você está no palco. A sua vida é um altar. Não é só quando você está na frente das câmeras aqui na PIB, é quando você está no quarto. Isso é o mais difícil de ensinar para as pessoas, porque isso é discipulado. Isso é pastoreio na vida dos músicos. E aí, quando a gente fala sobre essa situação de observar quem está à frente de um ministério, de um microfone, né, no altar, quais são os principais desafios que você percebe nos ministros de louvor ou até mesmo nos ministros da palavra? Desafios técnicos? Desafios técnicos, vamos Técnicos. Vamos lá para o assunto do livro, né? lá. Isso. No sentido de que dicas práticas. Eu tenho percebido, antigamente nos seminários, todos os alunos do seminário cantavam no coro. Isso muito antigamente. Mas é porque tinha um princípio por trás. Eles precisam saber cuidar da sua voz. Então tem melhor coisa do que cantar no coral? Eles afinam, eles sabem respirar. A respiração para cantar não é a mesma para falar. Quando você canta, você usa bem mais ar e você precisa ter um controle muito mais específico para esse ar. Eu percebo pessoas que têm dificuldade na respiração. Tem pessoas com dificuldade na dicção. Olha só, tem um caso hilário aqui na igreja. Posso contar? Pode. Eu não vou citar os É nomes. isso que eu ia falar. Não vamos citar os ninguém. nomes. Mas eu ouvi falar que o Ministério de Intérpretes aqui da igreja, né, de Libras, tem alguns pastores que eles não gostam de interpretar. Por quê? Aí eu perguntei, né? Por quê? E essa conversa veio depois que eu apresentei o livro para eles. Aí, Samuel, esse teu livro tem que dar para todos os pastores da igreja. Por quê? Porque ele fala tão rápido que algumas palavras a gente não consegue entender. E a gente já tem a preocupação de interpretar ali. E se a gente não escuta, não entende, não é nem só escutar, é entender a palavra, a gente tem dificuldade de interpretar. Veja a importância da dicção. Né? Eu estou de aparelho, às vezes a minha dicção dá umas falhadas, porque eu estou num processo com aparelho. Mas articular bem as palavras é garantir que o ouvinte está ouvindo, está entendendo o que você está falando. Você
você é sim responsável pelo que o outro entende, Sim, né? com Tem uma frase certeza. que muda, que inverte isso. Eu sou responsável, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que eu entendo. Na verdade, sim, a gente é responsável pelo que o outro entende também, porque se a gente não consegue se comunicar bem, não vai chegar a mensagem. Então, ó, respiração, dicção e outra coisa que me chamou mais atenção foi quando eu vi pastores. O meu livro não é só para quem canta, é para pastores, educadores, professores de escola bíblica. Eu percebi o quanto estavam com dificuldade de cuidar da saúde vocal, dificuldade em tratar suas alergias, dificuldade em até entender aquecimentos básicos, hidratação, como é importante. Então fui percebendo que alguns colegas estavam com dificuldade e se mudassem pequenas coisas na sua rotina de vida, eles iam resolver isso tranquilamente. Teve um pastor aqui que a gente conversou, ele mandou tirar todo o tapete de casa. Porque como é Olha que uma aí. pessoa que tem alergia, que tem rinite, tem problema com ácaro, vai ter uma casa com muito carpete, com muita cortina, com muita coisa? Ele vai viver num quadro alérgico Sim, agudo. sim. Né? Outros já tinham dificuldade, às vezes. Poxa, eu uso. Aí já cantores. Ai, quando eu acabo de ministrar, eu fico rouco. Eu disse assim: você aqueceu a sua voz? Não, eu não aqueci minha voz. Cara, você vai querer correr uma maratona e não vai alongar, não vai aquecer? A voz também é músculo. Então vamos aquecer? Ensina, Vamos ensina pro, aquecer. ensina pro público aqui um treinamento aí, alguma coisa. A gente já viu isso, né? E às vezes parece até engraçado. Mas ensina pra gente aqui, pro público que tá acompanhando, um Vamos lá. aquecimento, alguma coisa pra voz, pra pessoa também poder falar melhor. Olha, você está na igreja e vai pregar, ou você vai dar uma aula, você vai aconselhar uma pessoa. Professores, isso é dica normal, aquecimento. Simples, não precisa ter piano, não precisa ter nada. Você tá com a língua em dia aí, né? Movimento da língua. Ou com os lábios. Tem gente que tem dificuldade com a língua. Aham. Tem a língua presa, sabe? Aí vai com os lábios. Vai com os lábios. O importante é fazer a variação do agudo para o grave. Vai. Faz aí, Aqui, ó, Júnior. Vai lá. ó. Vai lá. Isso! Aí você está trabalhando a respiração, porque para movimentar o lábio, você fez com o lábio, você tem que ter pressão no ar. Então você tem que saber Sim. apoiar a voz. Se você não tem pressão no ar, você não consegue fazer. Então você já está trabalhando a respiração. E o movimento da língua ou dos lábios ajuda a estimular a musculatura que você vai usar Legal. para cantar. Fazendo 2 a 3 minutos antes do período de fala e tudo, você já vai perceber a diferença. Agora, posso dar mais uma dica? Claro. Terminou um período muito grande de fala ou de canto, você desaquece a voz. Como é que é isso? Aí é o Depois que a mesmo gente movimento. terminar aqui a Depois nossa terminou. conversa. Beleza, se você vai continuar falando, tudo bem. Mas vamos dizer que você está dando uma aula, você deu uma aula de 1h30, falando, você está com a voz cansada. Você vai fazer o mesmo movimento, só que você vai ficar mais tempo no grave. Falta apoio, falta apoio. No grave. O grave, você vai voltar a sua voz mais natural. Uhum. Entendeu? Então também é importante desaquecer a voz. Que bacana. Olha só, gente. Acompanha a gente aí, continua, que esse papo tá bacana e a gente vai entrar dentro do livro agora no próximo bloco, mas eu quero convidar você para um seminário que nós vamos ter aqui na PIB Curitiba no próximo dia 18 de abril. Seminário, o tema dele é Quando o Diagnóstico Não Dá Conta da Dor. A doutora Elke Oliveira vai ser a palestrante desse seminário. A doutora Elke esteve conosco aqui no Entre Cultos em janeiro, falando sobre Janeiro Branco, sobre questão de saúde mental, e ela está com esse novo projeto, tá? E nesse projeto dela, que vai acontecer aqui no dia 18 de abril, das 9 às 18, é o momento de você entender um pouquinho quando esta questão da médica, ela pode conflitar com a espiritualidade, ou até mesmo quando a gente pode unir ou fazer essa integração desses dois movimentos, né? Ou alguns elementos entre o emocional, né? A questão de saúde e a própria questão médica. Então venha estar conosco aqui
vai ser na Capela da PIB, aqui na Bento Viana, 1200 no Batel. Tem um investimento de R$ 45. Você vai passar o dia conosco aqui, aprendendo um pouco mais sobre isso. E convide alguém para estar conosco aqui. Traga uma pessoa que você acha que possa fazer muito sentido, ou até mesmo mande para ela. Tá? Acesse aqui a nosso site, que você pode observar um pouquinho mais das informações que tem sobre este evento, ali no pibcuritiba.org.br/eventos. Venha participar conosco de mais este seminário que nós temos preparado para você. Samuel, vamos voltar aqui agora para dentro do livro, tá? Esse livro aqui chamado A Voz no Altar, que é muito mais do que simplesmente uma voz falada ou cantada num púlpito de igreja, né? Talvez foi justamente observando esses desafios dentro do seu ministério, dentro dessa carreira, digamos assim, que surgiu o livro, né? Então fala pra gente aí o porquê do nome do livro. Da onde que surgiu o nome do livro? Olha, tava todo mundo lançando o livro, eu queria lançar um também, tá bom? Tem aquela velha máxima, né? Na sua vida você precisa pelo menos escrever um livro, além de plantar Eu árvore. já tinha plantado uma Então, árvore. Qual é o outro lá? Não lembro o que mais tem que fazer lá. Ter filho, casar, tinha tudo isso. Eu não tinha lançado o livro, né? Mas dando aula de canto e tudo, eu tinha muito material separado. Várias apostilas, PowerPoint, slides, assim. Eu digo, não, eu tenho que juntar tudo isso, compilar e trabalhar numa linguagem mais acessível para as pessoas. Então surgiu a ideia de compilar todo esse material. Além disso, esse livro tem um diferencial. Ele tem um QR Code aqui que leva para minha playlist de exercícios vocais. Uau. Então, ó, aqui na página 110, eu não sei se dá para ver aqui, ó, isso. Eu não vou deixar o povo já copiar minha... Não, já pode, tem que comprar o livro. Coloca aqui, o dedo na frente, bota aqui, ó. Isso, ali, ó, tem um QR Code. Tem um QR Code que vai para minha playlist de exercícios. Tem um exercício de aquecimento. Certo. No YouTube, você vai lá, ouvindo no carro, você já vai aquecendo. Então, ele tem uma parte prática muito legal. A ideia foi justamente fazer a informação chegar até todas as pessoas. Um artigo que eu cito aqui foi uma pesquisa que fizeram com mais de 70 pastores. E olha que interessante. Esses 70 pastores, a pesquisa concluiu o seguinte: eles sabiam que tinham que fazer, mas não faziam. Existe um abismo entre saber o que deve fazer e fazer realmente. Né? Então, o que eu pensei? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu tenho que lembrá-los o tempo todo que eles precisam cuidar da sua voz, saber como usar a sua voz. Você, por exemplo, conhece quais são os 3 profissionais de saúde fundamentais para qualquer profissional da voz? Primeiro, você tem que ter um otorrinolaringologista, que é o médico que faz os exames. Ele vai ver a parte fisiológica. Certo. Se você está com problema, alguma saúde, desvio de septo, se você está com sinusite crônica, se você tem algum problema na prega vocal. O fonoaudiólogo, que vai fazer a terapia para a fala, geralmente. Já existem fonoaudiólogos especializados em canto também. E o seu professor de canto, se você canta. Sim. Esses 3 profissionais, todo pastor deveria ter o seu. Ah, não, mas agora eles têm o coach, eles têm o personal trainer e eles têm o social media deles. Todo pastor, todo aquele que entende que é um profissional da voz dentro da igreja, ele precisa se cercar de bons profissionais nessa área. Então o livro ele veio para despertar isso nas pessoas. Você sabia que a voz humana ela tem o seu auge dos 30 aos 50 anos? Não sabia. Você sabia que a laringe ela ainda está se formando até os 30 anos? A laringe aqui, ó. Por isso que dos 30 aos 50 o seu aparelho fonador está todo formado para isso. Só que existem pessoas que chegam aos 40 e já não tem mais voz. Por quê? Porque não souberam usar a voz corretamente. O aparelho fonador é muito sensível. A gente viu aí a doutora Elke fazendo um curso importante. Você sabia que as emoções interferem na voz? Sério? Quando você está estressado, preocupado demais, eu começo a ficar rouco.
baixa a sua imunidade. E qual é a primeira coisa que dá sinal que você vai ficar gripado? A voz. É a voz. Então, o aparelho fonador ele é muito sensível. Por isso ele precisa ser bem cuidado. E eu já lidei com pessoas que, infelizmente, tiveram sequelas para o resto da vida porque não souberam cuidar bem da sua voz. Então, é algo sério também. Como pastor, como ministro, você tem que entender que a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Então, você precisa saber cuidar dele para poder falar até os 80, 90 anos bem. Continuar pregando o Continuar evangelho. pregando o evangelho. Cantando, pregando. E até é isso que eu ia até falar, né? O livro, ele traz questões técnicas, que é muito importante, né? Mas é muito mais do que você ensinar alguém a cantar bem. É você ensinar alguém a como posicionar a sua voz no altar de Deus para pregar o evangelho, para falar sobre as boas novas, né? E nesse livro, Samuel, você trata essa questão teológica e técnica, né? Porque não é só apenas importante com que o ministro saiba do espiritual, ele precisa fazer o técnico, mas o contrário também. A preocupação demasiada com a técnica deixa de fazer com que o espírito possa fluir. Fala um pouquinho dessa questão do livro, quando a pessoa se preocupa demais com a técnica e esquece, talvez, o principal. Isso. A gente procura separar, né, técnica e espiritual, mas por uma forma didática, Certo. tá? Mas a gente precisa ter uma visão mais holística da vida. O que é essa visão? É que é um todo. Sim, sim. Nós somos uma coisa só. Não dá para separar a minha parte espiritual da minha parte técnica. Qual é a questão? Por que eu tenho que me preocupar com a técnica? Porque Deus merece o nosso melhor. Ele merece que eu faça, que eu cante e fale da melhor forma. Eu tenho que divulgar a palavra de Deus Sim. de uma forma mais eloquente, de uma forma mais, como é que pode dizer? Inteligível para as pessoas. As pessoas precisam entender a palavra de Deus. Então eu não busco a técnica para me exibir. Tá. Agora tem pessoas que dizem assim, não, você tem que parar com a técnica porque a técnica vai atrapalhar. Não existe isso. Se eu quero fazer para Deus o meu melhor, a técnica vai estar Tem que entregar incluída. com excelência. Agora, quando eu só busco a técnica, aí eu tenho que sondar as minhas motivações. Verdade. Né? Aí vem muito da motivação. Eu estou fazendo isso para quê? Para me satisfazer? Ou eu faço isso com excelência para satisfazer ao meu Deus? Né? Então isso é muito importante. Isso é um processo de discipulado na vida de qualquer cristão. Não é só um músico, não. Um advogado. O advogado também precisa? Olha Precisa. aí. Porque de repente assim, eu sou o cara, meu, eu ganhei essa ação, olha só como eu sou fera. Aham. Mas o advogado cristão ele vai dizer assim, foi Deus que me deu a capacidade, Amém. me deu a oportunidade para estudar, para me formar. Deus está me dando saúde mental para poder... Deus mandou clientes para o meu sustento. Então a nossa visão de mundo, ela deve ter uma perspectiva bíblica, de que tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem do Senhor e eu devolvo a Ele das suas próprias mãos. Com excelência. Né? Com excelência. Então o livro ele trata disso como para a gente parar com esse negócio de ou faz bem feito ou faz espiritual. Não. Fazer bem feito é fazer espiritualmente. Tá? O espiritual não abre mão da excelência técnica. Verdade. Não tem como fazer algo espiritualmente significativo se você não buscar fazer o seu melhor. Agora, tem pessoas que têm mais conhecimento, elas fazem com mais técnica. O seu melhor é até onde você consegue ir. Sim, sim. Deu para entender? Aham. Eu tenho pessoas que estão iniciando a jornada do canto. Eu não vou exigir que eles cantem já como uma pessoa que tem 20, 30 anos de experiência. Mas o que eu incentivo? Qual é o melhor que você pode fazer hoje? Faça. Talvez o melhor, comparando, vai ser menos do que o que já tem são mais réguas experiência. diferentes, sim. Mas ele fez o seu melhor. Não foi isso que a viúva fez quando deu as suas pequenas moedas? Com recurso pequeno. O que Jesus disse? Ela deu tudo o que tinha. Essa foi a oferta verdadeira. Os outros foram lá e davam o que sobravam. Muitas vezes os que têm muito querem dar o que sobra. E os que têm pouco têm um coração mais grato a Deus pelo pouco que tem e entregam tudo. Então, todo aquele que cresce na sua carreira vai passar por essa tentação de achar que ele chegou lá por seus próprios esforços. Sim.
mas ele vai ter que dizer assim, não, eu estou aqui porque Deus me deu tudo isso. Amém. E olha só, falando em excelência, para quem já viu os nossos espetáculos de Páscoa, nosso querido Samuel já atuou, na verdade atuou em todos os espetáculos de Páscoa desde que veio para a PIB, 2015. 10 anos eu completo esse 10 ano de anos, Ressurreto. Olha aí, ó, 10 anos de Ressurreto. E entrega com excelência, porque quem assiste sabe que é um espetáculo ímpar, assim como nós temos o Natal Aleluia, que ele também ajuda em todas as oportunidades. O Ressurreto é um espetáculo à parte aqui de Páscoa. Eu gostaria de convidar você a participar do espetáculo de Páscoa Ressurreto 2026 e tem um videozinho para você poder acompanhar aí e saber um pouco mais. Ele viu o pecado e a morte e desenhou uma forma de vencê-los. Antes mesmo que o mundo fosse criado, ele preparou um cordeiro que foi morto para pagar o preço por nossos pecados. No momento certo, o cordeiro veio ao mundo como um bebê completamente Deus e completamente homem. E mesmo compartilhando com tantos dos seus planos, ainda assim, não foram capazes de entender quando tudo acontecia diante de seus olhos. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. As profecias estavam finalmente se cumprindo. O plano perfeito de redenção estava em andamento. O seu nome era Jesus. Tá aí o nosso espetáculo de Páscoa Ressurreto 2026, cujo tema é Ele é. Venha fazer parte conosco desse evento maravilhoso que vai acontecer aqui entre os dias 3 e 5 de abril. Você não paga nada para entrar, mas é preciso fazer a sua inscrição, né? Adquirir ou reservar o seu ingresso de forma gratuita ali no site ressurreto.com.br. E já deixo um alerta, no sábado e no domingo, que teremos as apresentações do Ressurreto, nós não vamos ter o culto das 17 horas, o culto das 5, justamente pela preparação que o pessoal tem para o espetáculo que vai acontecer no período da noite. Então, sábado e domingo, dos dias da apresentação do Ressurreto, nós não teremos o culto das 17 horas. E apesar de ser gratuito, gente, quero convidar vocês, até incentivar vocês, tragam doação de alimentos, 1 quilo de alimento não perecível, para a nossa BASC, para a nossa associação aqui de ação social, aqui da PIB. No dia do Ressurreto, traga. Logo na entrada da PIB, vai ter ali um lugar onde você pode deixar as suas doações. Faça o bem para quem precisa, vai ser muito bem-vindo e Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Então venha fazer parte conosco desse espetáculo. Inclusive que o Samuel, como eu falei, já fez alguns. Vai fazer esse ano de novo? Esse ano, tô preparando o coral já Olha para aí, esse ó. ano. Tá lindo, hein, gente? Olha, você vai ver. As músicas são muito lindas. É, De compositores brasileiros. legal. Então, autorais, são músicas novas, inéditas. Então, vale a pena, você não pode perder o Ressurreto desse ano. Venha participar conosco. E, Samuel, ainda falando sobre o nosso livro, nós temos ele à venda, né, num site chamado avoznoaltar.com.br, Isso. né, onde você pode adquirir ele. Tem na versão digital, tem na versão física. Mostra a versão física aqui pra gente. A câmera vai pegar, tá aqui no principal. A versão física, gente, assim, é legal o digital, você consegue acessar, levar pra todo quanto é lugar, mas a versão física pra você folhear, eu ainda, sabe? Você é velho, hein? Eu ainda gosto disso aqui. Eu tô ali nos meus 41, né? É legal. Aproveita, abençoa não só a vida do Samuel por ter escrito e dedicado, né, o seu tempo para poder compartilhar todo o conhecimento, mas faça parte deste movimento que ele está fazendo para levar excelência e transmitir a mensagem de quem tem a voz como instrumento ou canal de bênção na vida das pessoas. Compre para o seu pastor, ou se você é pastor, compre para você, compre para os seus liderados,
compre para o pessoal do Ministério de Música da sua igreja, faça ali, sabe, esse movimento de transmitir o conhecimento que está encartado aqui dentro de um livro, certamente vai fazer muita diferença e vocês vão ver que não é só a técnica, é questão de espiritualidade que você precisa fazer os dois caminharem juntos ali. Ok? Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É interessante que o livro traz essas orientações práticas, né, e exercícios para voz. Mas assim, o que você vê de erros mais comuns que você percebe entre os vocalistas e os líderes de adoração? Rapaz, olha só. Olha, os erros, né, eles vêm muito por desconhecimento, Certo. tá? Então, a gente precisa entender. Eu trago alguns destaques aqui no livro. Por exemplo, pessoas que não articulam bem as palavras. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê. Não sabem projetar bem a sua voz. Mas o maior desafio hoje é do conteúdo. É o conteúdo, o que é falado, Certo. sabe? A gente consegue identificar uma pessoa que tem conhecimento aprofundado da palavra e aquela que não tem. E a gente vive num tempo onde a performance acabou sendo mais valorizada do que o conteúdo que a pessoa carrega. Esse é o nosso tempo, não tem como mudar isso. Sim, sim. Tá? E como a gente falou aqui, não tem também como desvencilhar um bom ministro da sua performance. Não tem como. Mas a gente tem deixado muito no conteúdo do que é cantado, até na escolha das letras, das músicas. Sim, sim. Mas também por aquilo que a gente fala. Né? Tem gente que fala demais. Tem gente que fala de menos. Tem gente que fala coisa que não devia falar. Né? Então, desculpa se ser muito sincero, mas a gente percebe isso. Sim, sim. E aí veja a importância. Todo o processo de cantar no culto e ministrar no culto, ele ensina algo. E ensina, inclusive, coisa errada. Não existe culto neutro. O culto está ensinando algo, seja algo bom ou algo ruim. Sim, sim. Então, toda vez que um culto público na igreja vai acontecer, ele precisa ser bem planejado, com pessoas competentes fazendo isso acontecer. Porque senão você acaba ensinando a igreja coisas erradas. Para mim, esse é o maior desafio hoje. Não é estético. Certo. Né? A gente cresceu muito na estética do culto. Mas a gente abriu mão de algumas questões de princípios bíblicos, teológicos, que nós não poderíamos ter aberto mão. Esse é o meu ponto de vista. Às vezes, assim, é o perigo de transformar o altar apenas num palco, deixando de lado o verdadeiro conteúdo que precisa ser transmitido. Né? E até uma espiritualidade um pouco deturpada, como se conhecer a Bíblia prejudicasse a sua espiritualidade. Evidencia muito a experiência e pouco a consciência. Mais uma vez, não existe separação entre essas coisas. Não tem como você ter uma experiência profunda com Deus se você não conhece profundamente a Deus. E qual é a principal forma como Deus se revela? Através da sua palavra. Ele se revela também através de outros meios? Com certeza. Mas a palavra de Deus é a principal revelação de Deus na nossa vida. Então, pastores, ministros, professores, todos aqueles que ensinam na igreja, precisam conhecer profundamente a palavra de Deus. Continuar buscando os meios das metodologias mais inovadoras, uma performance agradável, não sou contra nada disso. Mas se isso abre mão do conteúdo, aí eu acho que a gente sai perdendo nesse ponto. E tem uma frase muito interessante que você falou durante a nossa entrevista, que essa visão holística, onde você não consegue dissociar o técnico do espiritual, na verdade, se você busca o espiritual, automaticamente lhe exige o técnico, vai te exigir te entregar o que você tem de melhor para Deus, porque espiritual, né? Você está cheio do Espírito, você está carregado com o conhecimento bíblico, isso automaticamente vai te exigir entregar o melhor. Aí não tem nada a ver com esse livro aqui, tá? Mas daí vem uma questão da teologia.
o que é essa espiritualidade? Aí você tem que entender que a espiritualidade brasileira, ela é muito mística, por causa da nossa matriz cultural e espiritual. Então, a gente confunde muito experiência com misticismo. Uhum. E isso tem atrapalhado muito, né? A experiência da fé, a experiência com Deus, também é uma experiência racional de compreender o Deus que se revelou a nós de uma forma compreensível. Não tem. A parte mística é importante. Os milagres que Jesus fez são inexplicáveis. Sim. Mas existe na fé a parte racional. Mas a gente precisa ver que a nossa cultura brasileira, ela enfatiza muito mais o misticismo da religião do que a racionalidade da religião. Então a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Então quando a gente fala de experiência, a gente não está falando de experiência mística. Sim. A gente está falando de experiência de fé. E o que é fé? É crer em Deus. Crer como? Crer no que quem Ele é, se revela ao homem durante a história. Crer que Ele continua se revelando hoje. Crer que o Seu Espírito Santo está conosco. E crer que Ele tem uma promessa, que Ele voltará para buscar cada um de nós. Legal. E ó, o livro fala bastante sobre técnicas, uma introdução para quem quer levar isso e melhorar, né, a experiência também de louvor e adoração e ministração nas suas igrejas. Mas assim, a gente vê que muitos voluntários na igreja têm vontade de cantar, de adorar. E o livro também serve para essas pessoas que estão começando? Sim, sim. Por exemplo, quem está começando, sabe qual é o seu tipo de voz? Ah, você escuta aquele cantor. Eu quero ter a voz. Quem é o seu cantor predileto, você sabe? Ó, eu já tive, assim, tecnicamente já tive alguns, mas assim, Leonardo Gonçalves, para mim, tecnicamente, eu acho muito bom. E eu gosto muito do Paulo Baruch. Joia. São dois opostos, tá? Você já tentou cantar Leonardo Gonçalves? Né? Eu já tentei, assim, ó, os agudos dele é impossível, porque é Por dele, quê? né? Mas Ele é um tenor, sim, ou seja, uma voz masculina aguda. O Baruch, ele também é tenor, entendeu? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma pessoa que a gente quer cantar igual, quer cantar parecido. É legal ter as referências, mas você tem uma voz que ninguém mais tem. Você tem uma voz que Deus te deu que ninguém mais tem. Você precisa amar a sua voz. certo. E conhecê-la. Que voz é essa? Ela é mais grave? Ela é mais aguda? Ela é mais abafada? Ela é mais brilhante? Então, o livro ajuda você a se conhecer Legal, como excelente. cantor, como uma pessoa que produz som, né? Um interlocutor. Um fonador, um interlocutor, vamos dizer assim. Ajuda você, por exemplo, a conhecer o seu corpo. Por exemplo, eu falo algumas coisas aqui que é muito... Eu percebia, uma vez um maestro, dando uma entrevista, perguntaram para ele, por que tem poucos homens cantando? Você percebe que... Você olha o coral, nosso coral aqui da igreja. Nós temos agora, para o Ressurreto, 180 pessoas ensaiando no coral. Dessas 180, 50 são homens. Os outros 130 são mulheres. Né? E você vê poucos homens cantando. E esse maestro falou uma coisa interessante, que eu registrei aqui no livro. Ele disse assim, você sabe que o menino, ele passa pela muda vocal. Certo. No período da adolescência, da pré-adolescência. E é um momento tão singular e tão importante que se não for bem orientado, ele desiste de cantar. Porque é nesse tempo que ele ouve assim, não sei se você já ouviu, quando você estava mudando a voz. Faz muito tempo, né? Você não lembra. Já faz um pouquinho de tempo. Ele disse assim, mas que voz feia que você tá, hein? Essa tua voz de pato. Ela sobe e desce. Sobe e desce. Ele começa a criar barreiras psicológicas com cantar. Ou seja, então eu não sirvo para isso. Então a gente precisa, um ministério vocal da igreja, precisa saber orientar esses meninos, que é um processo natural da vida. Sim. Que isso não quer dizer que a voz dele vai ser assim para sempre. Pelo contrário, ela está saindo de uma voz infantil para uma voz madura. E como nós conversamos aqui, ela só termina de ficar madura aos 30 anos. Olha só como o processo é longo. Né? Então, se conhecer. Disse assim, poxa, alguém algum dia disse que a minha voz é feia. Né?
Provavelmente um desinformado que não sabia fazer. Se foi a mãe e o pai, você perdoa. Mas como é que eu passo por isso? Você tem filhos, ajudar o filho nessa fase, Legal. a lidar com isso. Então, o autoconhecimento, o livro ajuda você a se conhecer e saber lidar com os momentos de sensibilidade no meio da voz, né? Maravilha, maravilha, Samuel. Para a gente encerrar aqui, eu vou segurar a nossa última pergunta e vamos falar um pouquinho sobre o nosso período de imposto de renda, declaração de imposto de renda. Você tem vontade de fazer doação do seu imposto de renda e você acha que é complicado? Acha que tem um custo para isso? Deixa eu te dizer uma coisinha. Na PIB, nós temos a BASC, a nossa Associação de Assistência Social, aqui da Primeira Igreja Batista, e ela tem muitos projetos. E a sua doação, ela é sempre muito bem-vinda e muito importante. Então, como nós estamos agora nesse período de declaração de imposto de renda, quero te incentivar a fazer a sua doação para a BASC. Nós temos aqui a campanha que convida os contribuintes a direcionarem os seus valores, aquele que você escolher, para o Fundo da Criança e do Idoso, que ele é beneficiando o projeto Agir aqui da nossa ABASC. Essa iniciativa ela apoia ações sociais que promovem cuidado, desenvolvimento e transformação de vidas. E aí, novamente, é importante dizer, isso não tem custo nenhum. Ela é feita diretamente na declaração do seu imposto de renda. Então, começando agora no período entre o dia 15 de março até dia 31 de março, essa janela, né, de declaração de imposto de renda, gostaria de convidar você a fazer a sua doação aqui para a nossa BASC. Vai ser muito bem-vindo, é fácil. Se tiver dúvidas, entre em contato aqui na nossa igreja ou através do site o pibcuritiba.org.br/eventos. Faça também desse propósito que você tem dentro da sua empresa de abençoar vidas um motivo de você contribuir com o reino de Deus através da doação da declaração do imposto de renda, também para a nossa ABASC, a nossa Associação de Assistência Social da Igreja Batista de Curitiba. Samuel, chegando ao fim. Passou rápido, hein? Passou rápido, né? Fomos aí 50 minutos praticamente. Falamos já do site, mas fala um pouquinho aí das versões do livro, né? E da onde as pessoas podem encontrar, se tem algum contato para você aí, para as pessoas serem altamente abençoadas com esse livro. Joia, você encontra o livro A Voz no Altar no nosso site, avoznoaltar.com.br. Por este site você solicita a sua versão impressa, tá bom? Chega aí na sua casa e também lá você tem um link direto para a loja da Amazon, onde você encontra a versão online para o Kindle ou para ler, porque tem gente que acha que precisa ter o aparelho Kindle, né? Uhum. Não, você lê no celular, você lê no computador, você lê no tablet, não precisa ter o aparelho Kindle em específico. A sua versão online você também pode adquirir esse livro. Eu queria falar duas coisinhas, dá tempo? Fale. Só para de curiosidade. Aqui nesse livro você vai entender os tipos de microfone ideais para cada utilização no culto. Olha só. Que legal. Nesse livro aqui você também vai saber qual é o decibel recomendado para dentro da igreja. Às vezes você reclama que o som da igreja está muito alto. Estranho, tá alto. Estranho, ou está muito baixo. Uhum. Aqui tem a referência exata para você fazer. Aqui também nesse livro você vai encontrar sobre poluição sonora e poluição ambiental. Como você manter o ambiente saudável dentro da igreja. Você já entrou numa igreja que tem aquele ventilador, que tem mais poeira do que ventilador nele? Aquilo é um crime para nós. Né? Manter o ambiente limpo é fundamental para o cuidado. Então, assim, vai além da voz, vai de todo o ambiente que cerca. Questão auditiva. A gente pensa às vezes que é só a laringe, né? O ouvido é extremamente importante para se cantar e se falar bem. Uma equipe de som, então, seria muito bom ter um livro desse para poder... Com certeza. Vai melhorar a qualidade de som e ainda vai arrancar elogios aí da diretoria da igreja. Com certeza. Apresentei o técnico de som da sua igreja. Vai ser muito bom. Gente, nós vamos encerrando aqui essa participação. Quero convidar você novamente a entrar no nosso canal de comunicação direto aqui da PIB Online, da PIB Curitiba, que é o PIB Online. É um ambiente onde conectamos a nossa igreja e você aí que está
nos assistindo, você vai encontrar células, você pode encontrar um aconselhamento. Tem pessoas esperando para orar por você lá, é só acessar para você conhecer um pouco mais. Tem muita coisa no PIB Online. Você consegue inclusive ver os nossos eventos ali no nosso site da PIB, aqui de Curitiba. Então vai lá, aproveite, se conecte conosco, faça parte do que a nossa igreja tem para abençoar a sua vida. Quero te convidar também a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Instagram da PIB é o @PIBCuritiba. Muito conteúdo bacana, você consegue ter aquela dose diária rápida ali, né? O YouTube, que é o nosso canal onde tem as nossas programações, tá aí, ó, youtube.com.br/PIB Curitiba. Vai ter entrevistas como essa, vai ter ministrações, vai ter louvores. Acessa também, assiste na TV aberta. Nós temos um canal chamado Rede Super, canal 31.1 aqui, Curitiba e região metropolitana. E a rádio também, Rádio Marumbi 88.5. Nós temos uma programação todos os dias, das 7 às 11 da manhã, para abençoar a sua vida. E se você tiver curiosidade, gente, vem conhecer a PIB. A PIB é grande, tem muita coisa, é bonito demais. Certamente você vai ser muito bem recebido aqui por nós. Samuel, passa pra gente o seu Instagram, para o pessoal poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer você, seguir você, curtir. Fale lá pra gente. Joia, o Instagram, @sanvebarros. Esse aí, lá você me acompanha. Eu tenho postado bastante conteúdo dos ensaios aqui na igreja, quem gosta de cantar em coral, os bastidores, né? Olha Aquilo aí. que a gente não vê aparecendo. Vai ter bastidores do Ressurreto agora? Com certeza, vai ter Pronto. bastidores do Ressurreto. Então me segue lá no Instagram, vai ser um prazer ter você lá e a gente bater um papo. Legal. Samuel, obrigado Eu mais uma agradeço. vez pela sua vinda aqui, por compartilhar conosco e se dedicar, né, ter atendido aí o chamado de Deus na sua vida para escrever esse livro, para abençoar tantas vidas e tantos ministérios. Amém. Eu que Amém? agradeço, viu? E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença aqui no Momento PIB Curitiba. É um dos momentos que nós temos para apresentar um pouquinho mais do que a PIB Curitiba tem a ofertar aí para você, para abençoar a sua vida. Fica ligadinho conosco que tem muito mais para você aqui no Momento Curitiba e nas nossas programações. Deus te abençoe. Até o próximo programa.